Oi, gente, vamos para um outro exemplo aqui. Me lembrei da Fer, da aula presencial, né? No sábado que a gente fez um cálculo de IMC. E a ideia, então, agora é a gente trabalhar com esse cálculo do IMC para classificar, né? Para classificar se a pessoa, de acordo com o seu IMC, está abaixo do peso, está saudável, está com peso em excesso ou está em obesidade. Por que eu estou querendo trazer esse exercício? Porque ele trabalha com um operador chamado E, que é o operador AND. O AND é quando você pergunta assim, ó, se idade maior que 18 e idade menor que 25, eu tô conseguindo trabalhar um intervalo. Essa palavrinha reservada aí que se chama E, né? Ela é usada para fazer a junção de comparação, que vai dar certinho aqui no exemplo do IMC. Vamos ver como ficaria aqui no exemplo do IMC. Eu vou declarar uma variável float para receber peso, a altura da pessoa e o IMC, para guardar o cálculo do IMC. Aí eu começo o programinha aqui, ó, printf, digite o peso, barra N, vou colocar barra N em tudo agora. Scanf, comercial não, percentual F, para variável peso. Professora com preguiça faz Ctrl C, Ctrl V. Printf, digite a altura do indivíduo. Leia para variável altura. Ótimo. Recebi dois valores e agora eu preciso calcular o IMC. Ó. IMC recebe peso. Qual que é a fórmula do IMC? Peso dividido por altura ao quadrado. Então, peso dividido por quê? Por altura ao quadrado. Então, é altura vezes altura. Calculei o IMC. Joia. Aí, eu vou colocar aqui como comentário, só para a gente ter um parâmetro, né? Se a gente pesquisar aí no Google, né, classificação do IMC, tem vários artigos falando sobre isso, né? Várias páginas da internet. Tem um conflito aí dos valores, tem alguns que classificam homens e mulheres valores diferentes, mas eu peguei um padrãozinho que fala assim, ó. Se o resultado do IMC for menor ou igual a 18,5, ele está abaixo do peso. Ou então, se ele for maior ou igual a 18,6, né? Depois de 18,5, 18,6 e menor ou igual a 24,9, ele é saudável. Podemos usar a palavra normal, né? O que é normal? Aí tem outro aqui, que é a classificação que fala se for maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9. Esse carinha aqui, ele é peso em excesso. Tirando essa classificação, né, se ele não é menor que 29,9, então ele é maior, né? Ele é de 30 em diante. De 30 em diante, né, 30 a mais é obesidade. Foi até legal aqui eu ter feito esse comentário no código para ensinar uma outra coisa. Ó. Eu tinha uma linha de comentário, eu ensinei que podia colocar o barra para fazer a explicação. Aqui eu tenho duas linhas de comentário. Então, para eu não ficar toda hora colocando barra, né? Daqui a pouco eu quero, na sequência aqui eu vou ter mais informação, ó. Quando eu tenho mais de que uma linha de comentário, eu posso fazer barra asterisco para abrir e asterisco barra para fechar o comentário,
para comentário de mais de uma linha. Bom, eu mapeei aqui, né, como que é a faixa do IMC e agora eu vou categorizar. Vai ficar bem legalzinho. If. Eu vou perguntar sobre o IMC. Se IMC maior ou igual a 18,5, olha aqui, ó. Menor igual a 18,5, carinha tá abaixo do peso. Quebra a linha. Outra situação, else, if. O IMC é maior igual a 18,6. E aqui eu tô falando, ó, maior igual a 18,6 no intervalo até 24,9. E aí eu venho e faço o condicional combinado, ó. E, de novo, eu coloco o nome da variável, IMC, vou dar um zoom aqui. IMC menor ou igual 24,9. Esse cara, então, eu vou escrever aqui, printf saudável barra N. Não coloco acento porque eu não estou usando a biblioteca de acentuação aqui na linguagem. Mais uma análise, ó. Else if IMC, estou no 24,9, agora é maior ou igual a 25 e comercial, 2 E comerciais, IMC menor ou igual a 29,9. Nosso amiguinho aqui, que deve ser inclusive eu, peso, infelizmente, né, em excesso. Se não, só me tem mais uma situação aqui. Ou tá abaixo do peso, ou tá saudável, ou tem peso em excesso. E tem peso em excesso, mas tem a situação também que não é nenhuma dessas três. A situação que não é nenhuma dessas três é o else. Então, else, printf, peso em excesso. Lembrando que o else, ele nunca pergunta nada do tipo IMC maior que 30, não é essa a ideia. O else não precisa perguntar nada porque ele não é isso, não é isso, não é isso, só pode ser isso. Peso em excesso. Vamos compilar e ver como ficou. Deixa eu juntar aqui. Compila. 0 erros. Olha só, se eu tivesse colocado um E comercial a menos. Olha, não deu erro, tá vendo? Mas ele vai dar erro depois na lógica. Então, por isso que tem que seguir a sintaxe. Vamos lá. Compila. Executa. Digite o peso. Ai, nem vou pegar o meu, porque eu tô com medo de estar na última faixa lá. A pessoa tá com 65 quilos. Sonho de consumo, né? Altura 1,65. Saudável. Funcionou, tá vendo? Vamos pegar alguém que está numa situação crítica para ver se a lógica está funcionando. Digite o peso. 120 quilos. Altura 5,5. Baixinho e tá com peso. Peso em excesso. Vamos ver se isso tá certo, porque eu quero imprimir o índice aqui, ó, do IMC antes, porque eu achei que aquele carinha ia estar obeso. Pode ser que tenha alguma coisa analógica aqui, ó. Printf, antes de fazer as classificações, seu IMC é igual percentual ponto 2Fs, vírgula, a variável IMC que você tinha acabado de calcular. Então, vou pegar
Vamos comparar aqui, ó, de 25 até 29,9, ele teria que dar peso em excesso. Ah, tá aqui o erro, ó, else, eu não troquei o texto, né? Eu copiei a colar, tá vendo, professora? Coisa feia. Obeso. Esse última categoria aqui é o obesidade. Obesidade. Por isso que eu achei estranho. Vamos compilar, rodar. Digite o peso. Aquela pessoa que eu falei tem 120, né? A altura dela é 1,55. O IMC é 49,95 e deu obesidade. De novo, eu teria que ter colocado aqui, ó, após o cálculo do IMC, impressão do IMC, um barra N para quebrar a linha aqui no IMC. Compilou, rodou, digite seu peso, vamos ver. 72 quilos, 1,65, seu IMC é 26,45, tá com excessozinho de peso, então tá funcionando a lógica aqui do nosso cálculo do IMC. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês reverem o código, ó. Pega peso, pega altura, imprime o IMC, começa o condicional. O legal desse programa é que eu estou trabalhando com o operador AND, em que eu posso trabalhar intervalos e duas perguntas, né? Porque isso daqui, na verdade, são duas perguntas num else if só. Esse operador E aqui, ele tem também um outro operador, que eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa bem simples, só para vocês guardarem, tá? Eu vou ter int senha user vírgula senha. Vou guardar o usuário e senha de uma pessoa. Aí, eu vou resgatar printf, digite sua senha, seu usuário. Vai fazer uma lógica de validação de senha. Scanf para percentual i, que agora é inteiro, né? E usuário. User. O nome da variável é user. Ponto e vírgula. Printf, digite sua senha. Barra N. Scanf percentual i para variável senha. Ótimo. Então eu resgatei usuário e senha de uma pessoa. Imagina que você está lá na internet, né, para logar dentro do swap, né? E ele vai pedir seu usuário e senha. Eu vou criar uma logiquinha aqui, né, uma situação lógica para explicar aqui no comentário o que eu considero usuário aceito. Usuário, se o usuário for igual a 1204 ou 1203 e a senha for igual a 1, 2, 3, 4 ou a senha for igual a 3, 4, 5, 6, ele é usuário válido. Se não, ele vai ser usuário inválido. Então, vamos lá. If user, quais as situações que eu tenho? Ó, if user igual a 1204 ou o user for igual 1203. Então, um ou outro, esse é o caractere de ou. Se o usuário for 1204 ou o usuário
igual a 1203. Eu vou escrever aqui, usuário aceito. São dois usuários que podem entrar. Se não, printf, usuário inválido. Vai. Então, com isso daqui, eu já sei que esse usuário, esse daqui, ou esse aqui, são usuários aceitos, se não usuários inválidos. Só que eu tenho também a senha, ó. 1204, ele tem a senha 1234. E 1203 tem a senha 3456. Então, se o user e a senha for isso, ou o user e a senha for isso. Então, o bloquinho ficaria assim, ó. User, senha 1234. Ou user e a senha 3456. Se o user for 1234 e senha 1234, então eu posso fazer uma junção aqui, ó. E senha igual 1234, ou o usuário for 1203 e a senha igual a 3456. Olha o tamanho que ficou a minha lógica do if. Eu estou usando o operador AND e o operador OR. Então, eu tenho um bloco de usuário aqui e outro bloco de usuário aqui com seu usuário e senha. Vamos ver? Eu não vou lembrar isso, vou até anotar. 1204 com a 1234 de senha. 1203 com 3456 de senha. Vamos compilar. Vamos rodar. Digite seu usuário. O meu usuário é 1204. Enter. Digite sua senha. A senha válida é 1234 para esse usuário. Ó, usuário aceito. Então, qual que seria a lógica dentro de um código real? Aqui dentro desse if, depois que falar usuário aceito, continuaria a lógica para aquilo que pode desse usuário. Abrir o site, mostrar a planilha de notas, enfim. Aqui continuaria a lógica. Então, esse usuário foi aceito, porque eu consegui colocar usuário e senha corretamente. Agora, vamos pegar uma outra situação, que é o outro bloco. O outro bloco seria usuário 1203 com a senha 3456. Usuário aceito. Vamos colocar duas coisas bem absurdas. 12 com a senha usuário inválido. Agora vamos fazer uma loucurinha em que eu coloco esse usuário aqui, ó, com essa senha daqui. Vamos ver como ele vai reagir. Usuário 1204. A senha desse usuário seria 1234, mas eu vou colocar a senha do outro, 3456. Ó, usuário inválido, porque não corresponde ao meu bloco aqui, ó, user e senha. Então, tem que ser esse usuário com essa senha, ou então, outro usuário com essa senha. Se eu tivesse mais um outro usuário, ó, e senha, eu colocaria outro OR aqui, user igual 2022, a senha 1204. Eu vou colocando quantos usuários eu quiser validar aqui para vocês aprenderem a usar o e-comercial e o tupla-tupla, né, que é o OR. AND e OR. Bacaninha, né? Legal esse exemplo. Bom, para finalizar a aula, vai dar zera tudo, vou tomar uma água, porque a gente vai para outro comando agora, um minutinho só.
Vamos lá. Agora eu vou abrir um outro arquivo, justamente para começar um outro contexto aqui. Pode vir aqui, tá, gente? Ó, novo arquivo fonte. Vou criar de novo include stdio.h int main void abriu return 0. Fechou. Bom, vocês viram o comando if else e o else. Ele tem também um parente próximo. Eu falo que ele é um primo próximo. Deixa eu salvar aqui. Salvar aula 6b.c. Salvar. E tem um comando que é um primo próximo do condicional if, que se chama switch. O nome é até mais chique, né, gente? Fala sério. Switch. Switch o quê? Case. É um comando de seleção de casos. Switch case. Esse comando, ele faz praticamente o mesmo que o if, organizando o código e a lógica de outra forma. Como exemplo, eu quero criar uma calculadora. Uma calculadora que faça soma, multiplicação, divisão e subtração. Acompanhem comigo aqui. Eu poderia fazer com o condicional if, certo? Mas eu vou fazer com o comando switch, para vocês terem um exemplo desse comando. Bom, eu quero criar uma calculadora. Eu vou trabalhar com variáveis float, porque quando eu fizer uma divisão de um número por outro, pode ser que dê casa decimal, né? Então, eu vou receber dois números, N1 e N2, para fazer um cálculo. Mas eu também vou ter que receber da pessoa um operador. Então, eu vou guardar um operador int aqui, ó, int oper. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir os números. Printf. Eu vou ensinar vocês a fazerem o pedido junto e o resgate junto. Eu tenho dois números floats. E como eles são inerentes, né, dois números e do mesmo tipo, eu posso pedir assim, ó, printf. Vocês vão ficar bravos comigo agora, porque eu mandei você fazer um por linha, né? Digite dois números para n. Aqui na hora de dar o scanf, ó, scanf, eu tenho dois números float, concorda? Percentual f, percentual f, dois números, e n1 e n2. Digite dois números, n1 e n2. Resgatei os dois de uma vez. Vamos ver como funciona, ó, nesse resgate. Vou rodar, digite dois números. Aí você vai colocar assim, ó, 5.5, enter. 8.5, enter. Ele resgatou os dois e guardou na variável n1 e n2. Eu tenho os dois números para o cálculo e agora eu quero descobrir que cálculo que a pessoa vai fazer, né? Eu quero receber o cálculo. Aí eu vou fazer tipo um menuzinho. Printf. Digite, olha como vai ficar bonitinho. Digite o operador. Barra N. Como eu estou trabalhando só com números por enquanto, eu estou fazendo um menuzinho para a pessoa escolher o que ela quer. Ó. Printf, digite 1 para somar barra N. Aí eu vou repetir isso aqui, ó. Digite 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4
para dividir. E para ficar melhor ainda, outro número para encerrar. Ou seja, para não fazer nada. Posso fazer até um bonitinho aqui, ó. Uma gracinha, né? Depois do minuzinho. Posso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui em cima. Pra gente ter uma separação desse menu. Vamos rodar aos poucos pra ver como tá ficando. Digite dois números. 8 e 2. Aí ele apareceu aqui, ó. Digite o operador. 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 6 para dividir e outro número para encerrar. Beleza, a pessoa vai poder escolher esses números. Quando ela escolher esse número, eu venho aqui na variável, ó, e faço um scanf nela. Scanf, percentual i, porque é inteiro, e vou guardar na variável oper. Qual é o grande teste lógico, então, pessoal? O grande teste lógico, para mim, não é perguntar nada sobre o número 1 e o número 2, por enquanto. É perguntar sobre o operador. Qual é o operador? Caso o operador seja 1, eu vou somar. Se o operador for 2, subtrair. 3, multiplicar. 4, dividir, digitei errado aqui. E outro número para encerrar. Então, eu peguei a variável oper e eu vou fazer um condicional usando switch. Ó, switch. Quem que eu quero analisar? Eu quero analisar o oper. Abro o bloco do switch e fecho o bloco do switch aqui, ó. Dentro do switch, que é a pergunta, é como se eu estivesse falando, switch, analise o operador. Aí eu vou fazer os case, ó. Case 1, 2 pontos. Case 2, 2 pontos. Case 3, 2 pontos. Case 4, 2 pontos. E aí tem o último, que é esse aqui, ó. Outro número para encerrar. Nós chamamos esse último, que seria o else, como default. É o caso contrário de tudo. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. Vamos lá. Assim sendo, cada case desse precisa de um comando chamado break. Break. E break. O último não precisa, porque ele é o final. Porque break, faça e pare. Se eu fiz o cálculo, para. Essa é a diferença do if. Eu tenho que falar para ele, pare de pensar. Então, vamos analisar aqui, ó. De dois números, eu escolhi um para somar. Aí ele pergunta, switch oper, quanto vale oper? 1. Case 1, eu vou pegar a minha variável, que eu vou criar aqui, chamada float, e vou fazer resu é igual a N1 mais N2. Belezinha, fiz o cálculo. Vamos pro... Eu gosto de manter o código bem bonito, alinhado aqui, tá? Case 2. Se eu escolhi 2, é porque eu quero subtrair. Resu é igual a N1 menos N2. Case 3. Resu é igual a N1 vezes N2. Case 4. Resu é igual a N1 dividido por N2. Tô rindo porque vai ter mais coisa para fazer aqui dentro desse case 4, tá? E o default eu vou falar aqui, resu é igual a 0, porque eu não vou realizar nenhum cálculo. Belezinha.
aquele alinhadinho aqui, né? A síndrome de alinhamento. Então, eu tenho aqui todos os cálculos. E depois do switch, ó, abriu o switch, fechou o switch. Eu vou imprimir o resultado, ó, printf, resultado igual percentual ponto 2f e trago para cá a variável resu. Ponto e vírgula. Tchum, tchum, tchum. Vamos ver o código, olha que bonitinho. Vamos compilar. 0 erros, olha, tem 2 pontos na frente de cada case, tem ponto e vírgula na frente dos breaks. Se atentem a todos esses detalhes, tá bom? Então, compilei, vamos rodar, digite 2 números, 2, 2. Digite o operador, 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4 para dividir. Vamos colocar 1. Resultado igual a 4. Ele fez a soma. Vamos rodar um de multiplicação agora. Digite 2 números. 5, 12. O operador é multiplicar, que é 3. Enter. Resultado igual a 60. Tudo funcionando perfeitamente bem. Aí eu venho aqui, né? Digite 2 números, 5, 5, digite outro número para encerrar, 9. Resultado, encerrou aqui com 0. Não fez cálculo, tá? Mas vamos para uma situação lógica. Todo mundo esquece de pensar dessa situação lógica. Digite 2 números, 2 por 2. Eu quero dividir 4, 2. Resultado é 1. 2 dividido por 2 deu 1, bonitinho, né? Aí eu vou pegar aqui agora, ó, digite 2 números. 0, 2. Eu quero dividir. Resultado, 0. Ok, tudo indo muito bem. Mas agora eu vou colocar 2 números. 4, 0. Digite o operador 4 para dividir. Olha o que deu aqui. O óbvio, né, gente? Erro matemático, que é, não existe divisão por 0. Então, você não pode deixar uma lógica assim, porque isso seria um erro interno, né? O usuário ia ficar sem saber o que fazer. Aí, você tem que contornar essa situação. Como? A melhor saída é vir aqui, ó, dentro do case da divisão e colocar um if. Pode colocar um if dentro do case? Pode. A gente vai fazer isso aqui, ó. If N2, que é um número que não pode ser 0, igual a 0, você vai escrever printf impossível dividir. Impossível dividir e ponto e vírgula. Se não, somente se não, o N2 não for 0, você coloca então o compilador aqui para fazer cálculo. Então, toda vez que for impossível dividir, eu tenho que zerar a variável resu, né? Então, resu é igual a 0. Entretanto, agora eu tenho 2 linhas no if. Eu tenho que abrir o bloco do if e fechar o bloco do if. Pronto, problema lógico resolvido aqui com um condicional. Olha como ficou bonitinho, né? Toda vez que a pessoa escolhe a divisão, eu pergunto se o N2 é 0. Se o N2 for 0, eu falo que é impossível dividir. Barra N aqui, impossível dividir. 0 a variável resu. E ele vai caminhar aqui para o fim do switch, imprimindo que o resultado deu 0, né? Porque eu zerei a variável. Vamos compilar e fazer uma situação como essa? Compilou, rodou. Digite 2 números, 20 dividido por 0.
digite o operador 4 para dividir. Impossível dividir. E encerrou o programa. Então, é uma calculadora sem erros lógicos, usando o comando switch. Tem gente que adora o comando switch. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês, tá bom? Então, para essa aula de hoje, a gente praticou bastante aqui, trouxe vários exemplos, né, de comandos condicionais, que são comandos muito potentes na programação. Você consegue resolver várias situações lógicas. Eu falo que é o comando mais lógico que existe em programação. Esse conceito que eu estou ensinando para vocês, ele existe em todas as linguagens de programação. Se você for construir um jogo educativo, você vai ter esse comando inúmeras vezes lá dentro, fazendo vários testes lógicos. É algo que eu aconselho mesmo vocês praticarem aí no compilador de vocês também. E como proposta, lembrando, né, que essa é uma atividade avaliativa, não deixem de fazer a atividade que eu vou deixar aqui embaixo como proposta. Tudo bem, gente? Então tá bom, boa prática aí, e a gente vai ter depois uma aula síncrona, né? Eu quero que vocês pratiquem e levem para mim as dúvidas que surgiram aí, porque a professora fazendo aqui, né, parece um mundo perfeito, né? Tudo compila, tudo roda, mas na hora que vocês vão programar dá um pânico aí, algumas coisas não saem como vocês previam, esquece um caractere, já dá algum probleminha. Então eu quero que vocês pratiquem na aula que a gente tiver síncrona, que eu vou estar presente com vocês, que vocês tragam essas dores, né, essas dúvidas, para que a gente possa fazer reflexões juntos aí, e para que eu entenda onde foram as dificuldades, tá bom? Mas tem uma regra também: não existe um bom programador que não sente o popô na cadeira e fique horas e horas ali programando. Eu imagino que alguns de vocês não queiram ser programadores, né? Queiram mesmo entender os conceitos de lógica, mas então não fique horas e horas programando. Fique aí uma horinha só hoje praticando, e um pouquinho por dia, vocês vão evoluir bastante nesse conceito lógico, tá bom? Pessoal, obrigada aí por assistirem essa aula gravada. Nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau.